revelar formas, texturas e detalhes que são quase invisíveis a olho nu. É um dos atrativos da macrofotografia. O objetivo desse vídeo é apresentar a você os fundamentos básicos para uma boa macrofotografia e, ao final, dar dicas de como aplicar esses conhecimentos na prática, mesmo que você não possua uma lente macro. A macrofotografia é uma das formas de fotografar objetos muito pequenos. Isso mesmo, uma delas. Pois existe também a fotomicrografia ou microfotografia, que consiste em fotografar estruturas microscópicas. A macrofotografia típica gera uma ampliação de 1 para 1, o que significa que um objeto de 1 mm no mundo real projetará também uma imagem de 1 mm no sensor da câmera. Essa é uma diferença básica da macro para a microfotografia, que, diferente da fotografia macro, amplia o objeto em milhares de vezes. A lente é a principal responsável pela caracterização da fotografia macro. Para isso, ela precisa unir pelo menos duas características básicas: distância focal longa e distância mínima de foco curta. Distância focal longa gera um estreitamento do campo de visão, o que faz os objetos parecerem mais próximos do que realmente estão. Por isso é comum que as lentes macros possuam uma distância focal entre 80 e 100 mm, com algumas variações para mais ou para menos. Já a distância mínima de foco é a menor distância na qual a lente consegue focalizar. Essa distância é medida entre o objeto fotografado e o sensor, cuja localização é indicado por um desenho de círculo cortado, situado na parte superior da câmera. O problema é que essas duas características ópticas não costumam conversar bem entre si, pois quanto maior a distância focal, mais difícil é para a lente focalizar de perto. As lentes de maior distância focal são as teleobjetivas, utilizadas para fotografar pássaros, por exemplo. Mas apesar da grande aproximação gerada por essas lentes, elas não costumam focalizar a menos de 1 metro de distância, e a imagem do passarinho no sensor acaba sendo menor do que seu tamanho real. Já uma lente grande angular consegue focalizar de perto, mas por ter um campo de visão muito amplo, os objetos parecem mais longe do que realmente estão. E daí que vem a magia da macrofotografia, focalizar de perto com uma grande distância focal. Há ainda duas outras características que dão o toque final na macrofotografia: a nitidez e a luz. Você pode dizer que luz é importante em qualquer fotografia, mas na macrofotografia precisa de muita luz. Isso acontece porque quanto menor o objeto, mais luz é necessária para sua visualização. Você deve fazer fotografia macro iluminando bastante o objeto fotografado, ou, se estiver fotografando com um tripé, um objeto estático, pode aumentar o tempo de exposição. Uma alternativa para isso é aumentar a abertura do diafragma. Quanto maior a abertura do diafragma, menor a área em foco e menor a nitidez. Ora, se estamos fotografando um objeto pequeno para revelar seus detalhes, precisamos da maior nitidez possível. E por isso, você não deve usar toda hora as maiores aberturas possíveis, assim como também não deve abusar do ISO, pois esses dois aspectos podem diminuir consideravelmente a nitidez e gerar perda de detalhes. É justamente por isso que é tão difícil fabricar uma lente macro e porque elas são tão absurdamente caras. Mas a macrofotografia possui ainda outros aspectos importantes. Se estamos fotografando objetos muito pequenos com grande nitidez, então precisamos de muita precisão. Na macrofotografia não vale tremer a câmera, não vale errar o foco, nem errar nada. Errar o foco em meio centímetro estraga sua foto se você está fotografando
um objeto de meio centímetro ou menos. Da mesma forma, o menor tremido, um erro milimétrico de posicionamento se torna algo gigante na fotografia macro. Por isso, é importante a utilização de um tripé, de preferência o mais estável e preciso que você puder ter. Embora seja possível fazer macros sem tripé em boas condições de iluminação. Agora, se você não pode comprar uma lente macro, temos as seguintes dicas para você. A primeira delas é a lente invertida. Todas as lentes são feitas para projetar uma imagem focalizada no sensor da câmera que fica logo atrás dela, da lente. Isso significa que se você virar a lente ao contrário, ela será capaz de focalizar em objetos muito próximos, gerando uma ampliação. Há algumas desvantagens nesse método. Primeiro, a lente invertida não está eletronicamente conectada à câmera e isso faz você perder suas funções de automação. Segundo, esse malabarismo pode danificar seu equipamento, pois a lente não está presa ao corpo da câmera. É por isso que existe o anel inversor, que é uma outra alternativa. O anel inversor é uma estrutura circular, rosqueável, que ajuda a encaixar a lente de modo invertido, porém com mais segurança. Diminui os riscos e é o método mais barato, embora a lente continue sem suas funções eletrônicas por estar invertida. Tubo extensor macro. Os tubos extensores são uma alternativa mais segura e mais prática. Eles são encaixados entre a lente e o corpo da câmera e podem estabelecer uma conexão não apenas segura, especialmente se forem de metal, mas também funcional. Isso porque alguns tubos macros possuem conexões para permitir a troca de informações e comandos entre a lente e a câmera. Por servirem para aumentar a distância entre a parte de trás da lente e o sensor da câmera, eles afetam a distância focal da lente durante seu uso. Por isso, a lente associada a um tubo macro pode focalizar em objetos bem mais próximos. As desvantagens desse método são a perda de foco no infinito e, mesmo havendo conexões, o foco automático pode não funcionar perfeitamente em alguns momentos, pois a lente precisará focalizar em uma distância menor do que aquela para a qual foi programada. Mas são problemas minúsculos, pois quando você faz macrofotografia, não está interessado em focalizar no infinito, e geralmente é preferível o foco manual por questões de precisão. São uma excelente alternativa, pois são um método mais prático para fazer fotografia macro sem possuir uma lente macro genuína. Se essas dicas lhe ajudaram, saiba que esse canal é dedicado a compartilhar imagens e saberes sobre a natureza. E, se você se interessa por tais assuntos, considere se inscrever para não perder os próximos vídeos e incentivar a produção de novos conteúdos. Muito obrigado por sua visita e até a próxima!